Vamos falar hoje à noite, amados irmãos, sobre as propostas de Faraó. Está aí o nosso tema de hoje. Nós estamos na sede da Igreja Batista Povo de Deus, na Rua Santana. Quero saudar a todos que estão aqui na casa de Deus. Essa mensagem, ela vai mexer com a gente, em algum momento vai mexer com você, tá? Eu tenho certeza que essa mensagem, ela pode lhe achar, ela pode achar você que está nos assistindo pelo canal. Então fique aí que você vai entender por que eu estou falando isso. As propostas de Faraó, a quem? Aos filhos de Israel ou a Moisés. Então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 8, abra sua Bíblia, por favor, e nós leremos versículo 1, inicialmente, depois vamos para o 22. Diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Então essa era a determinação de Deus para que Moisés fosse ao Faraó e dissesse isso: olha, temos que sair, por ordem de Deus, sairmos do Egito para celebrar ao Senhor e sacrificar ao Senhor fora daqui. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que Faraó, ele faz de tudo para o povo não sair da terra do Egito. Vamos ler agora capítulo 8, verso 22. 22, olha o que está escrito aí. 22, naquele dia, Êxodo 8, versículo 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal, assim diz o Senhor. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos olhos dos egípcios. E eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Vamos parar por enquanto aqui, porque nós vamos ler outros textos. Meus irmãos, quando nós trazemos esse tema hoje, as propostas de Faraó, nós iremos perceber que essas propostas têm tudo a ver com o que Satanás propõe hoje espiritualmente para o povo. Então, fique com isso na sua mente. Nós só vamos pregar hoje à noite sobre as ditas propostas de Faraó, porque nós encontramos elementos nessas propostas que tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Para que você entenda, meus irmãos, Faraó é uma figura do diabo, sabia? Assim como o Egito é uma figura do mundo. O Egito, na Bíblia, na teologia, ela tem uma figura do mundo, o Egito. E Faraó, uma figura maligna. Sabe por quê? Porque ele escravizou, porque ele maltratava, porque ele quis exterminar os filhos de Israel.
Então ele perseguiu para matar. Então por isso ele é uma figura do diabo. Hoje em dia, o diabo ou o faraó, vamos dizer assim nos nossos dias, ele continua agindo para tentar impedir a saída dos filhos de Deus do mundo, assim como o faraó tentou impedir que os filhos de Israel saíssem do Egito. Ele fez de tudo para que os filhos de Israel não saíssem do Egito e entrassem na terra prometida. Então, meus irmãos, figuradamente, nós entendemos que isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Olha aí a nossa introdução. A nossa introdução repete, quer dizer, é isso que eu falei, está aí, ó. Faraó é uma figura do diabo e ele faz de tudo para impedir que nós saiamos do mundo para as coisas de Deus e para o reino de Deus. E aí nós vamos encontrar as 4 propostas que ele faz. A primeira proposta que ele fez aos filhos de Israel está aí no versículo 25 que nós lemos. Dê uma olhadinha novamente. Quando Deus determina que os filhos de Israel saiam do Egito, Faraó diz o seguinte a Moisés: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus, mas aqui mesmo no Egito. Então pode passar, olha aí, ó. Essa foi a primeira proposta dele. Ofereceis sacrifício ao vosso Deus, mas aqui mesmo no Egito. Você sabe o que é que essa proposta, meus irmãos, está querendo nos dizer? Veja você, essa proposta ela tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Sabe por quê? Satanás ele diz nos dias de hoje: você pode até ir à igreja, mas não deixe o mundo. Vamos ser sinceros. Será que não é isso que Satanás quer das pessoas? Que elas estejam sendo enganadas por elas mesmas? Que as igrejas estejam sendo enganadas pensando que por estarem as cadeiras lotadas, por estarem as igrejas cheias, os pastores e a própria igreja imaginem que aquelas pessoas de fato deixaram o mundo, quando na verdade não deixaram? Será que não é isso que Satanás quer que aconteça? Que eu possa até ir à igreja, eu vou à igreja, mas só que eu não deixo o mundo. Eu não estou abandonando o mundo como deveria. Vá à igreja, mas não se desligue totalmente do meu reino. É isso que Satanás quer. Satanás quer que você se faça de crente, mas que não abandone totalmente o mundo, que não se desligue das coisas do mundo, que você fique envolvida, que você fique envolvido com as coisas do mundo. E eu te pergunto, não é isso que a gente vê na prática muitas das vezes? Pessoas que até frequentam a igreja, mas elas não deixam o vício, não deixam a prostituição, não deixam a bebida, não deixam a mentira, não muda completamente, irmãos. A gente vê isso claramente. Essa proposta de Faraó, dizer assim, ó, vocês não precisam sair do Egito para oferecer sacrifícios a Deus, para vocês servirem a Deus, fique aqui mesmo. Irmãos, essa proposta, ela é maligna, e ela acontece em nossos dias dessa forma. Satanás diz assim para as pessoas na mente delas: você não precisa ser radical. Irmãos, olha, o mundo está olhando para nós, e quando a gente quer fazer as coisas de Deus direitinho, as pessoas dizem assim: para que ser radical desse jeito? Você não precisa ser radical. Ah, pois eu sou evangélico. Olha, irmãos, a mídia está cheia de situações. Esses que se acham importantes
no Brasil e no mundo, eles dizem, não, eu sou evangélico, eu sou gospel, mas eu não deixo isso, eu não deixo a minha bebida, eu não deixo de ir em determinados lugares. Irmãos, isso é viver a proposta de Faraó. A proposta de Faraó é para que as pessoas não deixem o mundo completamente, que haja um certo envolvimento. Não precisa você deixar de fazer tudo aquilo que você gosta. Eu gosto muito de uma cerveja. Mas eu gosto muito de fazer isso. Mas eu gosto muito de um vinho. Mas eu gosto muito de tomar umas com os meus amigos. Qual é o mal que isso faz? Uma mentira aqui e acolá, uma mentirinha não faz mal a ninguém. Eu paquerar uma pessoa só porque não é crente? Será que qual é o mal que isso faz? Eu fazer isso? Irmãos, proposta de Faraó. Sirva a Deus aqui mesmo, debaixo do meu queixo. Eu quero ver vocês. Eu não quero perder vocês de vista. Irmãos, é exatamente isso que acontece em nossos dias. Lamentavelmente, muitos têm cedido à proposta de Faraó. Sabe o que a Bíblia diz para o verdadeiro cristão? Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia manda, meus irmãos, a gente não se conformar com o mundo. O mundo não é confortável para o cristão. O mundo não é um lugar de conforto, não é uma poltrona macia para a gente ficar deitado nela. O mundo não é um colchão de primeira classe para você ficar deitado nele e dizer, mas que coisa maravilhosa. Irmãos, o mundo para nós não é confortável. Nós precisamos dar o fora do mundo. Nós precisamos rejeitar a proposta do mundo, que é dizer, faça assim, mas não seja radical. Não deixe tudo. Essa proposta, irmãos, está descartada. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz uma coisa interessante. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. O Egito para nós não serve. As coisas do Egito para nós não têm valor. As coisas do mundo para nós não têm valor. Nada de ficar no Egito. Nós temos que arrumar as coisas e dar o fora do Egito, dar o fora do mundo, porque o Egito para nós representa o mundo, como eu falei. Então vamos, meus irmãos, entender que essa proposta, ela é maligna. Vamos ganhar tempo e vamos para a segunda proposta. Olha aí a segunda proposta dele. Consegue ler? Meus irmãos, que chuva maravilhosa, né? Olha, pessoal, estamos hoje na casa de Deus, estamos sendo abençoados com uma linda chuva. Tem chovido bastante em nosso Piauí. Nesses dias, hoje 17 de abril de 2022, estamos na casa de Deus. E estamos felizes porque estamos no momento da Páscoa. Sexta-feira celebramos a Santa Ceia. E está aqui a cruz. E nós estamos lembrando da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Da libertação que nós sabemos que Cristo trouxe. E aí nós estamos pregando essa mensagem hoje sobre as propostas de Faraó. Que Faraó não queria que o povo fosse liberto. Mas Jesus veio e nos trouxe a verdadeira libertação. Amém? Olha aí, irmãos. Capítulo 8, verso 28. Vamos ver a segunda proposta do Faraó. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, e orai por mim. Meus irmãos, olha aí, a segunda proposta dele. Qual foi? Vocês podem ir, mas não vão longe demais.
Ah, Senhor. Olha, meus irmãos, isso aqui nós estamos interpretando da melhor maneira possível essa proposta. Você entende o que Faraó quis dizer aqui? Vão, vocês podem ir, mas não vão longe. Você consegue imaginar o que essa proposta significa para nós, irmãos? Essa proposta de Faraó significa superficialidade, ser superficial na fé. Não precisa você ir muito longe. Hoje em dia muitos vão à igreja, participam dos cultos, abandonam por um certo tempo o pecado e o mundo. Porém, essas pessoas, elas não vão muito longe, elas não andam muito, elas não crescem na fé e nem na sua vida devocional com Deus, trazendo para a prática. Não é isso que a gente vê? Irmãos, olha, tem pessoas que elas aceitam Jesus, mas elas não vão muito longe. Verdade. Tem pessoas que frequentam a igreja, mas elas não são profundas, elas não têm raízes. Tem pessoas que elas gostam da igreja, mas elas nunca criam raízes na fé, elas nunca são fortes. Irmãos, a igreja mais forte, você pode ter certeza, é a igreja dos países onde há perseguição, meus irmãos. Ficamos recentemente sabendo que na Turquia, no Iraque, na China, no Irã e tantos outros países como na Coreia do Norte, igrejas têm que ser muito pequenas. Elas podem ter no máximo 12 pessoas, porque não pode chamar a atenção da sociedade, porque denuncia, e há pena de morte para quem serve a Deus, irmãos, nesses países, no Afeganistão, na Coreia do Norte, irmãos. E os crentes não deixam de congregar, eles sabem que corre risco de morrer, mas eles não abandonam a fé em Jesus. E aqui no Brasil, meus irmãos, um país onde nós temos liberdade, muitos cristãos são tão fraquinhos. Vão à igreja mais buscando um milagre, buscando uma bênção, do que entregar sua vida para Jesus. Meus irmãos, que tristeza. Acontece um problema de saúde, abandonam a igreja. Vem uma pandemia, se desviam. Vem um lockdown, acham muito bom, porque não querem ir à igreja. Ficam felizes quando não tem culto. Ficam felizes quando a igreja está fechada. Ficam felizes quando há alguma razão para não ir à igreja. Enquanto que nesses países, eles perdem a vida porque querem congregar, porque querem ir. Irmãos, olha, muitas das vezes no Brasil nasce uma criança, a família deixa de ir à igreja porque nasceu um filho na família. Muitas vezes o jovem entra na faculdade, lá ele se desvia, porque não tem firmeza. Vem uma tentação do maligno através de uma mulher, através de um homem, o que acontece? Se desviam facilmente, irmãos, porque não tem firmeza. Não vão muito longe, não estão prontos para sacrificar as suas vidas por Jesus. Estão indo à igreja, mas basta surgir um pequeno problema, já é motivo para desistir da fé. Meus irmãos, é proposta de Faraó. Não vá muito longe, não vá muito longe. Olha, meus irmãos, estes que assim procedem e aceitam a proposta de Faraó, são aqueles que não têm raízes na sua vida espiritual, caminham pouco tempo e logo desistem, não são firmes até o fim. E eu quero dizer para os irmãos que nós temos uma parábola, que é a parábola do semeador, lá em Mateus 13, se você pode abrir comigo, Mateus capítulo 13, nós iremos ler o versículo 20 e 21, olha o que está escrito, queridos. O que foi semeado no solo rochoso ou cheio de pedras, esse é o que ouve a palavra de Deus e a recebe logo com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo
antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se escandaliza ou se desvia. Olha o que Jesus contou. Os irmãos sabem que na parábola do semeador, nós temos 4 situações. A semente que caiu na beira do caminho, que representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas logo em seguida vem o diabo e tira do coração. A segunda é essa aqui, que a pessoa recebe a palavra no seu coração, mas ela tem um coração cheio de pedras, e ela não facilita, e ela não retira essas pedras, e a semente até nasce, mas não tem raízes, e logo ela se desvia. O terceiro exemplo, caso, é o da semente que brota no meio dos espinhos, é sufocado e termina sem dar fruto. Mas tem a quarta, que cai em boa terra, e essa produz. Irmãos, nós precisamos lembrar que essa realidade, essa proposta de Faraó, ela está muito presente. O diabo diz assim: ei, tu é crente, tu é cristão, mas não precisa ir muito longe. Afinal de contas, você quer ser quadrado, é? Afinal de contas, você quer perder seus amigos? Você quer ser colocado de lado? Você quer ser chamado de quadrado? Você quer ser considerado uma pessoa antissocial? Irmãos, o diabo sempre diz isso, irmãos. Olha, você não precisa ler a Bíblia muito, não. Olha, você não precisa ser esse crente radical. Irmãos, proposta de Faraó. Olha o que Paulo fala, meus irmãos. Colossenses capítulo 1, se você puder abrir comigo. Olha a oração do santo apóstolo Paulo pela igreja de Colossos, meus irmãos. Isso aqui é muito profundo, meu Deus. Olha aí, ó. Deus quer que você cresça, o diabo não quer que você cresça. Deus quer que você aprenda, que você multiplique a sua fé, que você cresça na devocional, que você seja um homem de oração, um homem da palavra, uma moça cheia de Deus. Sabia? O diabo não quer que você seja nada disso. Deus sonha para você que você seja uma moça cheia do Espírito Santo, que você seja um rapaz, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que você tenha Deus, que você seja cheia do poder. Mas o diabo não quer isso. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você leia a Bíblia, que você cresça no conhecimento. É por isso que Paulo diz aqui em Colossenses 1, verso 9: por esta razão, meus irmãos, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, quando ele ouve falar dos irmãos de Colossos, da cidade de Colossos, ele entra em oração por eles e diga: eu vou orar por eles para que eles cresçam, para que eles possam crescer, transbordar no conhecimento. Olha, meu querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O plano de Deus é o seu crescimento. Assim como nós queremos que os nossos filhos cresçam. Irmãos, aqui nós temos os pais e as mães. Irmãos, qual é o desejo de um pai? É ver o filho crescer fisicamente, crescer no conhecimento, se formar, ter uma profissão, casar e ser feliz. Não é assim, meus irmãos. Tem gente, tem pai que sonha com isso. Eu vou formar o meu filho, a minha filha. Mas como eu estou sonhando da formatura da minha filha. Irmãos, isso é tão lindo. Não é verdade? Irmãos, Deus quer a mesma coisa para a gente. Agora, qual é a proposta de Faraó? Que você não cresça, que você fique sempre ignorante, que você não vá muito longe, que a Bíblia para você, seja um livro desprezado, que você não entenda tudo isso aqui, que você não coloque isso aqui, aqui e aqui, no coração. Irmãos, olha o versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda e boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus.
Irmãos, Deus está querendo dizer aqui para nós, através da oração de Paulo, que o desejo dele é que a gente viva para o seu inteiro agrado, crescendo e frutificando. Olha o verso 11: sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Irmãos, eu acho tão profunda essa oração. Sabe, quando eu estava lendo ela hoje à tarde, eu disse, eu vou ler umas 3 vezes na igreja. Eu não vou ler não, porque você vai ler em casa. Você que está nos assistindo pelo canal, leia esse texto várias vezes. Ele é lindo, essa oração do apóstolo Paulo pelos Colossenses. Entenda, você pode ler esse mesmo texto na Bíblia linguagem de hoje. Você pode ler numa versão mais clara e você vai ver a beleza desse texto. Paulo desejando o crescimento. Você não vê Paulo orando aqui pela cura de ninguém, aqui na igreja de Colossos. Você não vê ele falando de coisas materiais, mas você vê ele clamando: Deus, dê o crescimento aos irmãos, que eles cresçam, que eles sejam fortalecidos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é isso que vai te manter de pé. Tem muita gente com carro novo na garagem, mas frio na fé. Tem muita gente que mora num palácio, meus irmãos, mas não tem, já perdeu a fé. Tem gente, meus irmãos, que ele até já alcançou o milagre de Deus, mas ele não é um homem de oração. Ele já alcançou uma bênção de Deus, mas hoje ele está sem frequentar a igreja, porque ele não teve raízes, ele não cresceu no conhecimento. Hoje pela manhã eu fiz um apelo sobre a escola bíblica. Nós estamos estudando uma das mais importantes lições da escola bíblica. Nós estamos estudando a doutrina da salvação. Irmãos, é um assunto tão profundo que você não tem ideia. E hoje nós provamos por A mais B como o assunto da salvação é um assunto profundo demais. Nós começamos hoje. No próximo domingo não falte a escola bíblica. A proposta de Faraó é que você não cresça, mas Deus quer o seu crescimento. Vamos para a terceira proposta. Olha aí a terceira proposta. Vocês podem ir, mas somente os homens. Aonde é que está escrito isso, meus irmãos? Capítulo 10. Olha aí, ó. Êxodo, capítulo 10. Bora lá rapidinho. Capítulo 10, versículo... O texto é de 9 a 11, mas vamos ganhar tempo? Vamos ganhar tempo? Olha aí, ó. Versículo 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com o nosso gado. Havemos de ir, porque teremos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Versículo 11. Não há de ser assim, ide somente os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó estava aqui estressado, né? Irmãos, o que foi que Faraó propôs? Eu vou deixar vocês irem. Eu vou deixar vocês irem. Mas faz o seguinte: só pode sair os homens. Fica as mulheres, fica as crianças, fica o gado, fica tudo. Irmãos, o que quer dizer essa proposta? Hein? Pense por um instante. Você consegue imaginar o que essa proposta está querendo dizer? Você consegue imaginar no mundo espiritual o que essa proposta tem aí na sua mensagem diabólica, maligna? O que ela quer dizer? Ide, mas somente os homens. Ou seja, Faraó estava permitindo que eles pudessem ir adorar o Senhor, mas sozinhos, que não levasse mais ninguém com eles. Essa proposta em nossos dias espiritualmente significa a proposta de Satanás, que diz que você não deve se preocupar em levar a sua família. Irmãos, Satanás não quer que você leve sua família toda ao pé da cruz. E não é por acaso, não é que bom que a cruz está aqui hoje.
Satanás não quer que a sua mulher, que seus filhos, que seu pai, que a sua mãe, que seus irmãos estejam aos pés da cruz. Vá só você. Por que você tem que levar os outros? Irmãos, lamentavelmente muitos cristãos estão cedendo isso. Olha, não se contente, não aceite essa proposta. Se preocupe com a salvação da sua família, com aqueles que ainda não são crentes. Ore pela salvação deles. Irmãos, na nossa agenda semanal de oração, nós sabemos que nós temos o dia de orar pela família. Segunda-feira. Eu quero que você ore intensamente pela salvação da sua família. Irmã, ore pela salvação do seu marido. Meu irmão, ore pela salvação da sua esposa. Meu irmão, ore pela salvação do seu pai, da sua mãe, do seu avô, dos seus irmãos de sangue. Papai e mamãe, ore pela salvação dos seus filhos. Não queira servir a Deus sozinho. Não queira ir para o céu sozinho. Eu sempre digo, irmãos, que a maior prova do amor de Deus pela humanidade não foi a morte de Jesus por nós na cruz. Alguém questiona isso? Alguém questiona que a maior prova do amor de Deus pela humanidade foi Jesus ter morrido na cruz por nós? Irmãos, a maior prova de amor por um parente seu não é você dar comida e roupa para ele e cuidar dele quando ele está doente, mas é você querer a salvação da alma dele. É você fazer de tudo pela salvação da alma dele. Não aceite essa proposta de Satanás. Lembre de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia nisso, tome posse, declare, levante as mãos e diga: Deus, salve a minha família, salva meus irmãos. Olha, lembre de Josué capítulo 24:15, que diz o quê? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você teria coragem de fazer um cartaz, numa cartolina, num papel e colocar essa palavra lá na sua sala? Você teria coragem de fazer isso na sua cozinha, lá na área do seu quintal, lá no seu jardim? Coloque assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetize isso. Teus filhos, teu marido, tua esposa, teus pais. Eu posso ouvir um amém? Faraó não quer que você leve sua família, porque ele não quer ver tua família salva. Ele não quer ver tua casa salva. Ele não quer ver toda a tua família adorando ao Senhor. Ele quer que seja fragilizada. Ele não quer que você seja uma família unida e abençoada. Vamos concluir? Olha aí a quarta proposta dele. A quarta proposta dele está aí, Eu quero que você veja comigo o capítulo 10 agora. Nós estamos no capítulo 10. E nós vamos ver bem aí o versículo 24. Olha aí, meus irmãos, a proposta de Faraó. A proposta de Faraó. Então Faraó chamou a Moisés e lhes disse: Ide servir ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças, e as vossas crianças irão também convosco. Nós entendemos aqui, meus irmãos, a proposta de Faraó é que as crianças não pudessem ir, ok? Ide servir ao Senhor, que as crianças pudessem ir, melhor dizendo, mas que ficasse os rebanhos e o gado. Rebanhos aqui de ovelhas e o gado, que é os animais maiores. Então, nessa proposta, ele diz o seguinte: vão servir ao Senhor, mas que fiquem os vossos bens. Olha aí, meu irmão. Essa proposta aí é uma das mais perigosas, porque os israelitas poderiam ter dito assim: oba, que bom que nós podemos ir agora. O faraó permitiu que nós saiamos do Egito. Mas, meus irmãos, vamos lembrar agora
vamos entender. Quando o faraó diz que fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, o que essa proposta quer nos dizer? Esta proposta de Faraó para os filhos de Deus é uma proposta maligna. Sabe por quê? Porque ele quer que os seus bens não sejam dedicados a Deus. Você conseguiu entender? Malignamente Faraó diz: vão, mas deixe os bens de vocês longe dessa adoração. Vocês não devem envolver os bens de vocês. Meus irmãos, essa proposta, ela é maligna, porque Satanás quer impedir você de se envolver no reino de Deus com os seus bens, com a sua dedicação. Irmãos, vamos ser sinceros. Nós servimos a Deus com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Esse templo grande aqui foi construído com o quê? O segundo templo que nós temos foi construído com o quê? Tudo que nós temos aqui, esses equipamentos de som, a manutenção dessa igreja, o sustento da família pastoral, o sustento dos obreiros. Irmãos, o diabo, ele quer que a obra de Deus sofra. É verdade, irmãos. Quando o diabo ele consegue vencer nessa área, a obra de Deus sofre, porque aquele crente, ele não envolve os bens dele no reino de Deus. Irmãos, os nossos bens são bênçãos, meus irmãos. Nossas ofertas missionárias, a nossa fidelidade a Deus faz com que a igreja avance. Quando você dá o seu dízimo, você está dizendo que o reino de Deus cresça. Quando você oferta, quando você diz assim: eu vou ajudar na construção do templo, eu vou ajudar no sustento do missionário, eu vou ajudar a obra de Deus, eu vou ser fiel a Deus, você está dizendo: olha, Satanás, os meus bens também pertencem ao Senhor. O diabo não quer que você leve os seus bens. É proposta de Faraó, é proposta de Satanás. Olha o que diz em Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com o quê? Com os teus bens. Provérbios 3, verso 9. Deus quer que nós honremos o seu nome com os nossos bens. Proposta de Faraó é maligna, porque ela quer separar eu e os meus bens. Meus bens de fora da adoração, e eu vou sozinho. E não é assim que Deus quer. Você sabe qual foi a resposta de Moisés? Quem é que lembra? Está aí no texto. Está aí no versículo, meus irmãos, 26. Moisés disse para Faraó: nós não aceitamos essa proposta. Nenhuma unha vai ficar. Oh, glória, aleluia. Olha o que ele disse, meus irmãos. Faraó, fique sabendo que nenhuma unha ficará no Egito. Nenhum cabrito, nenhuma ovelha, nenhuma unha ficará. Eu quero que você entenda que Deus está dizendo para você: dedique as suas finanças a Deus. O seu trabalho, o seu salário, a sua casa, o seu carro, tudo que você tem deve dizer: Deus, é para a tua glória. Eu vou envolver meu carro, a minha moto, a minha casa, os meus bens. E aí vamos para a conclusão. Olha o que diz a conclusão. Faraó não conseguiu segurar o povo no Egito. Foi o que ele fez. Ele não conseguiu. Você sabe por que ele não conseguiu, não sabe? Porque Deus castigou o Egito com 10 pragas. E a última, meus irmãos, o Faraó chorou porque o filho dele morreu. E Faraó viu que não podia mais conter. Liberou. Mas na hora que ele liberou o povo para sair do Egito, o que foi que ele fez? Ele saiu em perseguição aos filhos de Israel. Mas Deus preparou para ele a destruição. Quando os filhos de Israel passaram pelo mar a pé enxuto, ele entra também. Mas quando ele entra para morrer.
Quando ele entra para ser destruído. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles foram derrotados porque o mar fechou e o exército de Faraó morreu, meus irmãos. Hoje o diabo faz o quê? Ele faz o mesmo. Eu tenho o costume de dizer para vocês que o bom é quando você olha para uma referência dessa e você já sabe o que está escrito. Quando você olha para 2 Timóteo 3, verso 12, o que você lembra? Lá está escrito assim: todos quantos querem servir a Deus fielmente serão perseguidos. É isso que ele faz, irmãos. Toda vez que alguém decide, ei, isso não é para te causar medo. Se você é crente de verdade, você não vai ter medo disso aí. Sabe por quê? Porque o diabo, quando ele nos persegue, o demônio, Satanás, o ímpio, é só para ser derrotado. Quem pode dizer amém? A vitória é de quem, meus irmãos? A vitória é do povo de Deus. Olha aí, ó. Todos quantos querem servir a Deus serão perseguidos. O diabo faz o mesmo hoje que Faraó fez no passado. A pessoa aceita Jesus, ele começa a perseguir. É crítica, é isso, é tentação, mas ele é perdedor. E lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, o que está escrito? Resisti e ele fugirá de vós. Que Deus nos abençoe. Siga isso aqui, meus irmãos. Esta é a nossa conclusão. Faraó é um perdedor. Olha, compartilhe essa mensagem com seus amigos. Se inscreva no canal, tá? Um abraço. Vamos orar agora. Deus abençoe. Vamos ficar de pé.